Me chamo Jorge e estarei abordando o CFS no Android. Bom, este assunto faz parte de escalonadores, referente à matéria Sistemas Operacionais, abordada pelo professor André. Filosofia do escalonador CFS. O CFS é um escalonador de processo. Ele lida com a alocação de recursos da CPU para a execução de processos e visa maximizar a utilização geral da CPU ao mesmo tempo que maximiza o desempenho interativo. O CFS usa um conceito chamado justiça adormecida, que considera as tarefas de adormecimento ou espera equivalentes às da fila de execução. Ou seja, basicamente, o CFS é um modelo CPU multitarefa em um hardware real. CPU multitarefa é ideal e preciso. Cada uma dessas tarefas em uma velocidade n. Por exemplo, se houver duas tarefas em execução, ele será executado cada uma com 50% de potência física, ou seja, realmente em paralelo. No hardware real, podemos executar apenas uma única tarefa de uma vez. Então temos que introduzir o conceito de tempo de execução virtual. O tempo de execução virtual de uma tarefa especifica quanto sua próxima fatia de tempo iniciaria a execução no ideal. Na prática, o tempo de execução virtual de uma tarefa é seu tempo de execução real normalizado para o número total de tarefas em execução. Então, basicamente, essa é a filosofia por trás do CFS. O objetivo do escalonador CFS. Cada processo executável tem um tempo virtual associado a ele no bloco de controle de processo. O tempo de execução do processo aumenta monoticamente. Como o nome sugere, ele tem como objetivo dividir o tempo de CPU de maneira justa ou igual entre todos os processos. Basicamente, no CFS, o tempo de execução virtual é expresso e rastreado por meio da tarefa que tem um valor, que é baseado na unidade de nanosegundos. Dessa forma, é possível com precisão estabelecer e medir o tempo de CPU esperado, que uma tarefa deveria ter obtido. As tarefas seriam executadas simultaneamente e nenhuma tarefa jamais ficaria desequilibrada, digamos, com a parcela ideal do tempo de CPU. Na lógica de seleção de tarefas do CFS, que é baseada neste valor, ele sempre tenta executar a tarefa com o menor tempo estabelecido, ou seja, a tarefa que menos executou até agora. CFS sempre tenta dividir tempo de CPU entre tarefas executáveis tão perto de seu tempo ideal. Estrutura de dados do algoritmo do escalonador. Bom, o CFS ele não usa as estruturas de dados antigas para as filas de execução, mas sim usa a árvore rubro-negra, que é ordenada por tempo para construir uma linha do tempo de execução de tarefas futuras e, portanto, não tem artefatos de troca de array. Uma árvore rubro-negra, a grosso modo, é uma espécie de árvore de busca binária que se equilibra automaticamente. Cada nó armazena um byte extra que representa a cor vermelha ou preta, usado para garantir que a árvore permaneça equilibrada durante as inserções e exclusões. O CFS ele mantém a árvore rubro-negra ordenada por tempo, onde todas as tarefas executáveis são classificadas pela chave, que é estabelecida pelo tempo. Para deixar mais nítido, temos aqui uma representação de uma árvore rubro-negra. Algoritmo do escalonador CFS. Bom, eu não cheguei a encontrar o código em si, mas tem algumas explicações nas documentações encontradas pela equipe. No CFS, o tempo de execução virtual é expresso e rastreado por meio da tarefa P, que é baseado na unidade de nanosegundos. Dessa forma, é possível com precisão estabelecer o timestamp e medir o tempo de CPU esperado, que uma tarefa deveria ter obtido. No hardware ideal, a qualquer momento todas as tarefas teriam o mesmo valor, ou seja, as tarefas seriam executadas simultaneamente e nenhuma tarefa jamais ficaria desequilibrada, com a parcela ideal do tempo de CPU.
Resumindo, o algoritmo ele é composto ali pela árvore rubro-negra, na qual os arrays de estruturas específicas do escalonador, que são derivadas da task struct, com elementos adicionados. Os arrays são indexados pelo tempo de execução do processador em nanosegundos. O tempo máximo de execução também é calculado para que cada processo represente o tempo que teria esperado para ser executado em um processador ideal. É o tempo que o processo está esperando para ser executado dividido pelo número total de processos. O escalonador CFS de enfileiramento justo tem como complexidade de escalonamento de O log n, onde n é o número de tarefas na fila de execução. A escolha de uma tarefa pode ser feita em tempo constante, mas reinserir uma tarefa após sua execução requer operações O log n, porque a fila de execução é implementada como uma árvore rubro-negra. Meu nome é Brendo Campos e eu vou falar agora sobre a prioridade. Quando se fala sobre prioridade no sistema CFS, é preciso falar sobre o Nice Value, que seria traduzido do inglês o valor bom. Esse Nice Value é, na verdade, a prioridade estática de um processo ou de uma tarefa. As tarefas com baixo valor de Nice Value têm uma prioridade alta, enquanto que as tarefas com um alto valor de Nice Value, elas já têm uma prioridade mais baixa. Essa prioridade ela é medida, vamos dizer assim, através dos pesos, né? E esses pesos são associados às tarefas baseadas no Slice Value. Então, a gente pode concluir que as tarefas com menor peso vão ter menos tempo para rodar no CPU em relação às tarefas com maior peso. Falando um pouco agora sobre o quantum no CFS, diferente de muitos escalonadores, ele não tem um valor definido. Ele depende dos pesos das tarefas. Para tentar tornar o compartilhamento da CPU o mais igualitário possível entre os processos, ele usa uma fórmula para definir a variável share, que seria a variável de compartilhamento. Essa variável é então definida da seguinte forma: o share é igual ao peso da carga dividido pela soma de todos os pesos de todos os processos que estão em espera naquele momento. A partir do momento que a gente sabe o valor dessa variável share, nós podemos saber o valor do quantum, simplesmente multiplicando o valor da share pelo valor da latência-alvo. Bom, meu nome é Henrique. Eu vou falar um pouco sobre a suspensão e bloqueio do CFS. Então, falando da estrutura de dados que é usada no escalonador, é uma árvore vermelha e preta, rubro-negra, na qual esses nós são o X de entity, que são estruturas específicas desse escalonador, do CFS, e eles são derivados do Task Struct, que é o descritor geral do processo, né? Então, esse tem um tempo máximo de execução, que também é calculado para cada processo, para representar o tempo que o processo esperaria para ser executado em um processador ideal. Tem que enfatizar isso, que é o tempo que o processo está esperando para ser executado, além de ser dividido pelo número total dos processos. Então para executar um novo processo, o nó mais à esquerda da árvore de agendamento é escolhido e enviado para execução. Se esse processo simplesmente concluir a execução, ele será removido do sistema e da árvore de agendamento. Então, se o processo atingir seu tempo máximo de execução ou for interrompido, ele vai ser reinserido na árvore de agendamento com base no novo tempo de execução gasto. Além do nó mais à esquerda, será então selecionado na árvore, repetindo a iteração.
se o processo passar muito tempo suspenso, o valor do tempo gasto será baixo e ele vai receber o aumento de prioridade. E quando finalmente ele precisar. Portanto, assim, essas tarefas não recebem menos tempo do processador do que as tarefas que estão constantemente em execução. Tipo, o processo que dorme, que fica adormecido por longo período, por mais tempo, ele provavelmente estão esperando pela entrada do usuário, pelo input do usuário. Então, esse agendador assume que eles estão interativos e o agendador dá bônus de prioridade para as tarefas interativas, com melhor rendimento, enquanto penaliza tarefas não interativas, diminuindo suas prioridades. Então, em resumo, as tarefas com menor tempo e, portanto, a maior necessidade de um processador residem em algum lugar na subárvore esquerda, com tarefas com tempo de duração relativamente alto, que vão congregar na árvore certa. E essa tarefa antecipada iria para a subárvore direita, não para a árvore, para a subárvore direita, que assim vai dar outras tarefas uma chance de mover para a esquerda da árvore. E assim uma tarefa com menor tempo de runtime termina no nó mais à esquerda interno da árvore, que é, portanto, à frente da fila de execução.